Graça e paz, igreja. Vamos nos ajeitando, vamos nos assentando. Espero que vocês tenham passado uma ótima quarta-feira. Hoje foi dia de jejum. Espero que vocês tenham feito jejum. Tem sido momentos maravilhosos de quarta-feira. O Senhor tem nos trazido uma palavra, tem nos ensinado. É um culto de ensino. Então, irmãos, abram seus corações, esvaziem as suas mentes, para que possamos aprender a palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos se levantar? Se você não veio hoje, que pena. Você deixou de receber um olhar carinhoso dos nossos irmãos, porque não podemos mais abraçar. Não sabemos se estão sorrindo, mas os nossos olhos são as janelas da alma. Se você não veio, que pena. Mas os que estão aqui, que o Senhor Jesus nos abençoe. Que você que está em casa, que por algum motivo não pôde vir, um motivo plausível, que o Senhor abençoe vocês também. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor, por estes momentos que vamos passar aqui com os nossos irmãos, aprendendo da tua palavra. Ó Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos. Esvazia as nossas mentes, Santo Espírito, de tudo aquilo que passamos neste dia, de toda preocupação, Senhor. Ó Senhor, enche as nossas vidas, Santo Espírito de Deus. Inunda os nossos corações com a tua presença, que possamos ser tocados por ti, Senhor. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Tu és o único Deus poderoso, digno de toda adoração, o Deus maravilhoso. Exalte ao Senhor. Ó Deus, nós te engrandecemos. Tu és o Rei da glória, o Deus todo-poderoso. Nós te louvamos. Aleluia. Bendito seja. Glórias ao nosso Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor, ao único Deus poderoso, digno de toda adoração, de toda exaltação. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Se você tiver um pedido de oração, passe um WhatsApp lá no número 947888185. Acredito que esteja passando aí na tela. Anote o número. E vamos lá, irmãos, ler a palavra do Senhor. Salmos 93. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. O poder e a majestade do reino de Deus. Salmos 93. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. Fortaleza aqui é poder e força. Se revestiu e se cingiu de poder e força. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Maravilhoso. Aqui diz, o Senhor reina. Se reina, é porque Ele é um rei. Está vestido de majestade. O Senhor revestiu. Ele está vestido de majestade. E se Ele reina, Ele é um rei. Então Ele está num trono.
O Senhor é maravilhoso. O governo do nosso Deus é um governo firme. Apesar dessa sociedade humana aí soprando nas nossas orelhas, maldade, egocentrismo e tantas outras coisas, nós temos um rei que reina no nosso coração. Eu vou ler aqui o verso 5, numa outra versão. As suas leis são verdadeiras, dignas de confiança. Por isso, Senhor, o seu povo deve viver em santidade e pureza para todos sempre. Aleluia! Precisamos nos vestir de santidade. E essa majestade do reino, o nosso rei, ele vai estar presente em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar? Deus abençoe. Graça e paz, igreja, amém? Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Que Ele seja o seu refúgio nessa noite. Que você possa elevar os seus olhos ao Senhor. Que é dele que vem o nosso socorro, amém? Aleluia, Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Eu elevo os meus olhos a Deus, de onde o socorro virá. O meu socorro virá do Senhor, que os céus e a terra criou. Eu elevo os meus olhos a Deus, de onde o socorro virá. O meu socorro virá do Senhor, que os céus e a terra criou. Quando o vento sopra, irmão, e sozinho você está, e os seus problemas parecem não terminar. Desesperado está, sem saber o que fazer.
Glória a Jesus, aleluia. Que Senhor, o Senhor é maravilhoso, o nosso Rei. Você olha para Ele, nos altos montes Ele está, mas Ele cuida de nós, aleluia. Feche os seus olhos e vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar por irmãos que precisam de nossas orações. Vamos lá, irmãos. Aleluia, glórias a Ti, Rei eterno, poderoso Deus. Ó Senhor, nós elevamos nossos olhos para Ti e o nosso socorro vem de Ti. Nós bendizemos a Ti, nós Te glorificamos, aleluia. Ó Senhor, nós Te pedimos neste momento, Senhor, pelas nossas famílias, Senhor. Ó Deus, guarda, Senhor, aos esposos, as esposas, os filhos, Senhor, aos idosos, ó Deus. Cuida, Senhor Deus, de cada família, Pai. Que cada família, Senhor, seja cheia do Teu Santo Espírito. Famílias equilibradas em Ti, Senhor. Famílias abençoadoras, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, a Tua igreja. Nós Te agradecemos, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito, Senhor, na nossa casa, neste lugar, Senhor, nas vidas. Ó Deus, nós Te adoramos, nós Te glorificamos. Tu és o único Deus poderoso, Tu és maravilhoso. Ó Senhor, cuida, Senhor, dos nossos irmãos que estão em casa, Senhor, aqueles que estão enfermos, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, aqueles que estão na cama, ó Deus, em nome de Jesus, que estas vidas sejam curadas pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai. Que elas sejam levantadas do seu leito, Senhor. Fortalece, Senhor, os seus músculos, Senhor, do corpo, Senhor, seus ossos, Senhor. Dá saúde no seu corpo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, por aqueles que estão com inflamações na coluna, Senhor, nas pernas, nos joelhos, Senhor. Ó Senhor, que haja cura nestas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te pedimos por irmãos, Senhor, que estão, Senhor, com este vírus, Senhor, na sua casa em quarentena, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa, restabelece a saúde, Pai, que eles, Senhor, sejam curados pelo Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, tem tantas pessoas, Senhor, que estão, Senhor, ó Pai, encarceradas pelos vícios, Senhor, das drogas, Senhor, da bebida, Pai, da pornografia, Senhor, de remédio, Senhor. Ó Deus, que haja libertação nestas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Liberta, Senhor. Ó Deus, que esses grilhões sejam quebrados, Senhor, para o louvor da Tua glória, Deus. Ó Deus, Te pedimos, Senhor, por aqueles que estão tristes, Senhor, estão com depressão, Senhor, estão ansiosos, ó Deus. Cuida destas vidas, Senhor, que a Tua alegria invada o seu coração, Senhor. Ó Pai, que eles sintam o Teu amor, Senhor, em suas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, nós Te agradecemos, ó Pai, pela Tua igreja em Vila Meirante, Pai, pelos nossos irmãos e irmãs. Ó Senhor, abençoa cada lar, Senhor, que a Tua presença se manifeste em cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te pedimos por irmãs, Senhor, que têm orado pelos seus esposos, Senhor. Ó Deus,
Deus, ó Senhor, que estes homens sejam atingidos pelo teu amor, Senhor, e se rendam a ti, ao teu chamado, ó Senhor, e junto com sua família, eles te louvem e te engrandeçam, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, por cada vida aqui presente, Senhor. O teu Senhor tem sido maravilhoso, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, tu és maravilhoso, digno de toda a glória, de toda a adoração. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Bendito seja, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que estão, Senhor, em suas casas, ouvindo este culto, Pai. Ó Senhor, que eles também sejam atingidos pela tua presença, Senhor, pelo teu amor, Senhor. Ó Senhor, que possamos a cada dia ser testemunhas vivas, Senhor, das tuas grandezas. Muito obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, digno de toda a glória, de toda a adoração. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Você que está em casa, aplauda ao Senhor, ao único Deus poderoso, o Rei dos Reis. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. O Senhor é maravilhoso, não é, irmãos? Glórias a ti. Aleluia. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 12. Nós adoramos ao Senhor também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas para abençoar a casa do Senhor. Se você depositou na conta da igreja, não esqueça de passar o comprovante para a Cris ou para o Davi, os nossos tesoureiros. Temos algumas contas a pagar e creio que o Senhor tem nos suprido, mas precisamos que você oferte, que você dizime, para que vidas sejam abençoadas, para que possamos pagar o nosso aluguel aqui, os nossos equipamentos, abençoar ali as nossas crianças que têm seu espaço. Vamos lá, irmãos. Então, vamos ler a palavra do Senhor em Marcos 12. Obrigada, Edileuza. Marcos 12, verso 41 a 44. Marcos 12, 41. A oferta da viúva pobre. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, ou o que sobrava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Aleluia. Aqui, irmãos, eu já falei isso para vocês uma vez ou duas. Muitas pessoas recebem o seu salário, recebem o seu valor de serviços prestados. E o que elas fazem? Pagam todas as suas contas. Podem aceitar. Pagam todas as suas contas. Daí, o que sobra, eles dão para o Senhor. Era o que esses ricos faziam. Eles viviam pomposamente. E aí, o que sobrava, eles davam para o Senhor. Podia até ser em grande quantidade, mas o que valia eram os seus corações. E essa mulher tão pobre foi lá e deu 2 moedinhas. Tudo que ela tinha de valor, ela deu para o Senhor. E o seu coração estava alegre, porque ela deu do seu coração.
Então, quando nós trazemos os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós temos que trazer de coração, ofertar ao Senhor com alegria e dizimar das nossas primícias ao Senhor. Vamos orar, irmãos? Levante o seu envelope, pode ficar assentado, mas levante o seu envelope. Se você tiver um valor, obrigado, que o Senhor dê em dobro. Se você não tem valor nenhum, também, irmãos, obrigado, que o Senhor abençoe sua vida, que você coloque o seu coração aí, o seu pedido de oração ao Senhor. Amém? Vamos lá. Muito obrigado, Senhor, pelos dízimos e as ofertas que os nossos irmãos estão trazendo para a sua casa, aqui neste lugar. Os nossos irmãos que estão em casa também. Ó Senhor, abençoa, Senhor, cada valor entregue, Senhor, que supra as necessidades da tua igreja, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos também por aqueles que não estão podendo por nenhum valor neste envelope, mas estão colocando as suas vidas, o seu pedido de oração. Ó Deus, abençoa, Senhor Deus, que o Senhor abra a porta do emprego para os nossos irmãos. Ó Senhor, aqueles que são autônomos, Senhor, que o Senhor abençoe, que eles consigam trabalhar em meio a tanta, Senhor, confusão que estamos vivendo neste mundo, que não falte o serviço, Senhor, para eles, não falte o mantimento, não falte o dinheiro, Senhor, para comprar o que eles necessitam. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que são empregadores, que a sua empresa, o seu escritório, o seu negócio seja próspero, Senhor, para que abençoe vidas, ó Senhor. Os nossos irmãos que trabalham, Senhor, com carteira registrada, que os seus patrões, Senhor, sejam também abençoados, que os nossos irmãos sejam abençoados, que eles trabalhem com dignidade, Senhor, e sejam fiéis, ó Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Amém, irmãos. Queridos, hoje é nosso culto de ensino, toda quarta-feira é o culto de ensino, também é o nosso jejum. Espero que você tenha feito o jejum. Também temos as nossas células de sexta-feira, às 8h30. Se você não faz parte, procure um dos diáconos, que ele informará para vocês quais são as células de sexta-feira. E como que se faz para conectar com elas. Temos no Jaraguá, na Cachoeirinha, e na Cachoeirinha e no Guarani. De segunda-feira nós temos aqui na Vila Mirante. Então se informe, participe. Se você faz parte desta igreja, é um ultimato, né? Uma intimação para vocês, tá bom? Também nós temos o nosso culto domingo, o culto da família, às 18 horas, tá bom? Se você também faz parte desta casa, curta a nossa página lá no YouTube, compartilhe com pessoas a palavra do Senhor, que é para que muitos possam ouvir os ensinamentos aqui pregados, ok? Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui numa quarta-feira de ensino da palavra do Senhor, culto de ensino. Eu louvo a Deus por este culto, porque é um dos cultos que eu mais gosto. Nós estamos aqui com uma visita aqui, está com a irmã Ione aqui, uma moça. Irmã Camila, Deus abençoe a sua vida, viu? Seja bem-vinda no nosso meio.
está com a criancinha, que é a filha dela. Deus abençoe. Como eu estava falando, esse culto é um culto maravilhoso. Eu sou apaixonado pelas Escrituras Sagradas. E obrigado, Carlinhos, para o Senhor Jesus. Nós estamos estudando sobre perseverando na doutrina dos apóstolos. Já fazem algumas semanas nós estamos detidos em estudar as doutrinas da palavra do Senhor, doutrinas da palavra de Deus. Não é doutrina de homem, é doutrina da palavra de Deus. Não é? Aqui tem muitos irmãos que fazem dos seus entendimentos doutrina, e a palavra do Senhor é clara com relação à doutrina, à sã doutrina. Então nós estamos detidos já há algumas semanas, essa aqui é a 19ª semana, nós estamos falando sobre as doutrinas principais, as principais doutrinas da igreja. Amém? Eu espero que esteja abençoando a tua vida, como está abençoando a minha. Eu espero que Deus esteja falando com vocês. Semana passada nós continuamos a falar sobre a doutrina, sã doutrina, ou seja, a doutrina sadia, onde Paulo está falando com Tito. Paulo fala para ele, então, falar da sã doutrina. E nós pudemos estudar um pouco sobre a questão dos homens maduros, os homens, então, a palavra do Senhor, na revista atualizada, fala em homens idosos, mas a gente pode ver na palavra do Senhor que essa palavra idoso não é apenas de velho, mas de maduro, experimentado, homens que não são meninos na fé, mas que são homens experimentados e maduros, que decidiram andar com Deus. Então Paulo dá uma palavra para eles, Paulo dá uma palavra para os homens, não somente para os homens, nós vamos ver hoje, mas Paulo dá uma palavra séria, uma palavra que serve para a minha vida hoje. Eu luto muitas vezes com essas doutrinas, com esses ensinos, eu luto na minha vida. Eu espero que você também esteja lutando lutando para melhorar, lutando para se consertar diante de Deus, lutando para ser melhor, não ser pior, né? Então eu espero que você esteja aprendendo isso, que você então todos os dias tente ouvir a voz do Espírito Santo para você melhorar. Então a gente pode dar uma palavra para os homens sobre o que é temperança, que é nosso temperamento, a nossa personalidade ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Tem muito crente por aí que acha que ele está andando diante de Deus, ele acha que ele é o máximo, ele acha que ele está na bênção, mas ele não tem o temperamento, a personalidade dele controlada pelo Espírito Santo de Deus. Então, a gente viu que é importante a gente ter a nossa personalidade controlada pelo Espírito Santo de Deus. A gente viu também que um homem, um crente, um homem maduro, um homem que serve a Deus, que nasceu de novo, tem que ter um nome respeitável. Não tem esse negócio de homem, as pessoas falarem que servem a Deus, mas ter nome sujo, mas ter dever para esse, para aquele, né? Nada contra você estar passando por um momento de dificuldade. Deus vai te dar graça para você sair desse momento, ok? Mas tem gente que não é só um momento, ele faz da vida dele isso aí é pecado, está errado. Então o homem tem que ter um nome respeitado. Quem é crente tem que ter um nome respeitado, a ponto do mundo olhar para nós e falar: esse aí é diferente, esse aí quando fala cumpre, esse aí quando fala realmente faz, né? Esse aí não me prejudica, esse aí é diferente, esse aí daí ama, né? Tem gente que é crente, mas não ama, não quer saber de amar. Então, as pessoas olham para nós e falam: como é que esse cara é crente? Fala para mim, como que pode dizer que é crente
uma pessoa dessa? Não. Então a gente tem que ter o quê? Um nome respeitável. Ter nome respeitável é as pessoas olhar para nós e enxergar Jesus. A gente viu que é ser sensato. Mas eu não breve resumo aqui para vocês. Sensato, decidir bem. Ser sensato é decidir bem. Decidir bem. Quantas coisas você decidiu hoje? Fala para mim, pensa aí com você. Desde quando você levantou, você deve ter decidido várias coisas. Uma delas foi vir à igreja. Glória a Deus que você veio para a casa do Senhor. Decidiu bem. Uma das decisões. Mas ser sensato é decidir bem e conforme a palavra de Deus. Tem muita gente que erra, tem muita gente que peca. Por quê? Porque não decide conforme a palavra de Deus. Decide errado, né? Então, a gente viu que nós temos que ser sensatos. Nós vimos também que nós precisamos ser sadios na fé. Sadio vem de saúde, ser curado. Nós devemos ser sarados, curados na fé. Aí você já viu aquele crente que uma vez está bem, uma vez está excelente, está lá em cima, está dando glória a Deus, está maravilhoso, mas tem dia que está lá embaixo que não sai nada, nenhum amém. Por quê? Porque não é sarado na fé. O desemprego tirou glória a Deus da boca dele. A falta de dinheiro tirou Jesus da vida dele. E a gente tem que ser perseverante em seguir a Jesus. A gente não pode largar de Jesus por nada. Amém? Você ser sarado na fé, sadio na fé, que o apóstolo Paulo fala para Tito. Fala para a gente ser sarado no amor, sadio no amor. Tem que amar sempre. Mesmo quando a pessoa faz mal para você, você tem que amar. Não tem jeito, né? Tem gente que fala mal de você, que calunia você, mas você tem que amar. Infelizmente você tem que amar. Por quê? Porque você está no reino de Deus. No reino de Deus você tem que amar sempre. Não tem esse negócio de você falar que é de Jesus, mas não amar, não perdoar. E por último, na semana passada a gente viu que o homem maduro, ele deve ser sadio na constância. Ou seja, ele tem que ser perseverante. Quando eu falo para o homem aqui, é para a mulher também. Só um resumo do que a gente falou na semana passada. Então, o que é ser constante? É sempre estar bem. Perseverar em seguir a Jesus, sempre. Começar e terminar uma coisa. Não parar no meio do caminho. Já viu? Tem gente que começa uma coisa e para no meio do caminho. Começa a estudar uma coisa, para. Começa a trabalhar, para. Porque não é aquilo que ele esperava. Começa a vir na igreja, para. Não. Nasceu de novo, é crente, tem que ser, então, constante. Tem que ser sempre, tem que vir sempre, mesmo que as coisas estejam caindo ao seu redor. Todo mundo tem problema, também tem problema. Não é, pastor Valdemir? Todos nós temos problema. Mas se a pessoa, se eu fosse parar, não vim aqui para falar para vocês, não é? Não posso. O chamado de Deus na minha vida não me permite fazer isso. Nem na sua vida. O chamado de Deus na sua vida é muito importante. Amém? Isso é um resumo do que a gente falou na semana passada, para os homens. Aí o apóstolo Paulo continua falando, no versículo 3 a 5 do capítulo 2 de Tito. E aí ele começa a dirigir a sua palavra para as mulheres. Por isso que eu queria que... A igreja está linda, muita gente veio hoje, graças a Deus, mas poderia ter mais gente. A igreja poderia estar cheia, certo? Eu falei que nós iríamos dar uma palavra sobre homens, sobre mulheres, a semana que vem sobre jovens. Então, eu espero que você venha para a casa do Senhor. Venha no presencial, não se acostume a ficar na sua casa. Se você tem condição de vir na igreja, venha aqui, venha se relacionar com a igreja, com os irmãos presencial, amém?
Não que esteja errado você ficar na sua casa, não é isso, mas se você puder vir, venha, amém? Nós estamos tomando todos os cuidados e eu creio que o Senhor vai nos guardar. Então, Paulo falando agora para as mulheres, versículo 3 diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vamos orar a Deus. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E, Senhor, eu quero que nessa hora o Teu Santo Espírito tenha liberdade para tratar conosco aquilo que o Senhor quer tratar, aquilo que está no Teu coração. Que nessa noite nós possamos ter a revelação, para nós sairmos daqui melhores do que entramos, para que a Tua palavra entre em nós e faça mudança, Senhor. É isso que nós almejamos, em nome de Jesus, amém, amém. Tem a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala assim: quanto às mulheres idosas. Esse idosas aí não é velhinha, como a gente viu semana passada, não é somente mulheres velhas, mas é mulheres maduras, como os homens. Não é somente homens velhos, não é somente mulheres velhas. Paulo não está falando apenas para mulheres idosas, não, mas ele está falando para as mulheres, para todas as mulheres ali maduras. Quanto à mulher madura, a mulher de Deus, a mulher que nasceu de novo, que serve a Jesus. Então, para essa mulher idosa, aí ele fala uma palavra: semelhantemente. Ou seja, tudo que ele falou para os homens, vale para as mulheres. Ele fala semelhantemente. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente. Ou seja, tudo que foi falado para os homens, vale para as mulheres também. Ele fala, semelhantemente, que sejam o quê? Sérias em seu proceder. O que é ser séria em seu proceder? O que é ser séria em seu proceder? Bom, a mulher deve, não é somente a mulher, hein? Quando eu falar mulher aqui, é para todos nós. Mas, a mulher, então, madura, essa mulher, Paulo dá um conselho. Elas sejam sérias em seu proceder, ou seja, que elas reflitam sempre a santidade de Deus. Que elas sejam sempre reverentes em sua conduta. Veja que isso é sério. Isso não quer dizer que a mulher não deva ser alegre, não deva dar risada, ou que ela não seja sorridente, ou que ela não seja simpática. Nada disso. A mulher não deve ser carrancuda, não. Ela deve ser séria no seu proceder, na sua conduta. Paulo dá esse conselho para as mulheres. Ou seja, essa mulher que está aí, séria no seu proceder, ela não deve aparentar ser mulher fácil. Por isso que nós precisamos aprender as doutrinas da palavra de Deus. E sã doutrina, Paulo chama essas doutrinas de sã, ou seja, sadia.
Não é doutrina de homem, mas é doutrinas, sãs doutrinas da palavra de Deus. Por isso que a gente tem que estudar essas doutrinas, para que não haja tanto erro no meio da igreja. Não aqui, na igreja do Senhor, a gente está mais preocupado com holofote, com luzes, com música boa, com som, do que com vida séria diante de Deus, com proceder sério. Então, quando a gente estiver procurando essas coisas, eu falo a gente, não é a gente aqui da igreja, graças a Deus, mas a gente vê tanta bobeira no meio da igreja hoje. A gente vê pastor saindo com mulher que canta, com dirigente, com não sei o quê. Está errado. E continua pregando, continua pastoreando a igreja. Não. A mulher, ela tem que ter um proceder sério, uma vida de santidade. Sabe o que Cantares fala? Em Cantares capítulo 8, verso 10. Cantares capítulo 8, verso 10 diz assim: eu sou um muro, e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna de confiança do meu marido. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus, ela dá uma orientação para as mulheres. As mulheres, elas têm, nesse procedimento sério delas, aqui o Salomão, quando ele escreveu isso, ele escreveu que os seios das mulheres devem ser como duas torres. E diz que essa mulher deve ser como um muro. Tanto o muro aqui, quanto as torres, simbolizam virgindade, simbolizam pureza sexual. Está entendendo? Tá ou não? Aí a gente quer servir a Deus de qualquer forma. A gente quer servir a Deus, tanto homem quanto mulher, tá? Olha o pregador aí. Então você vê, tanto homem quanto mulher. Você quer servir a Deus, mas você é impuro sexual. Você quer buscar Deus, mas você tem impureza sexual na tua vida. E aí a sã doutrina, não é a doutrina de Joaquim, não do pastor, é a doutrina da palavra de Deus. Está falando que as mulheres devem ser sérias em seu proceder. Não deve ser aparentar ser mulher fácil. A gente pode ver então que essa mulher aí, ela era um muro, ela conseguiu trazer uma seriedade, uma separação. Olha, ela não é carrancuda, ela não é uma mulher que ela não é simpática, não. Você pode ser simpática, você pode ser sorridente, você pode ser uma mulher maravilhosa, mas, posso dar um conselho para vocês? Quando for abraçar um homem, abraça de longe. Abraça de longe. E se o homem quiser chegar mais perto, você dá até um empurrão nele. Fala, opa, aqui não. Isso é conselho para solteiro e para casada. Amém? A palavra de Deus também fala que essa mulher madura, ela deve ser uma mulher não caluniadora. Voltando para o tópico anterior, antes de passar para esse tópico, ok? Principalmente para você que é também solteira, que é jovem. Quando chegar perto, tudo bem, de longe. Não deixa chegar nem perto, ok? Tem que ter um muro, ok?
Amém? Uma coisa vocês vão se lembrar de mim quando eu partir. Esse pastor era fogo. Ele falava mesmo. Amém? Eu não quero levar isso para diante de Deus, não. Vamos lá. Não caluniadora. Então essa mulher, não caluniadora, essa palavra caluniadora é uma palavra forte. Ou seja, é uma mulher não linguaruda, não fofoqueira. É uma mulher que faz acusação falsa. Então, essa mulher fofoqueira, linguaruda, ela é uma mulher caluniadora. E Paulo está falando para essa mulher ser não caluniadora. Porque essa palavra é tão forte que ela tem um significado que liga ao diabo. É o diabo que é o acusador. Diz que o diabo comparece diante de Deus para acusar, para nos acusar. Então o termo grego aí dessa palavra é diabo. Então a mulher não pode ser um diabo. Essa mulher não pode ser caluniadora, fofoqueira. É o que mais tem dentro das igrejas. É fofoca. É gente linguaruda. É gente que fala mal do outro. É gente que abre a sua boca não para abençoar, mas para trazer morte. Então, essa pessoa, ela não está sendo usada por Deus, ela está sendo usada pelo diabo. Porque ela não abre a boca dela para abençoar. A palavra de Deus fala que essa mulher aí, essa mulher madura, ela não pode ser caluniadora. Diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 16. Provérbios 6, a partir do verso 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Presta atenção, olha aqui para mim. Olha para mim, deixa o versículo aí, e olha para mim. Olha só, diz a palavra de Deus que 6 coisas o Senhor aborrece. O Senhor aqui é Deus. E a 7ª ele abomina. É abominação ao Senhor. Então vamos continuar. Primeiro, olhos altivos, ou seja, olhos arrogantes. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que trama projetos iníquos. 5, pés que se apressam a correr para o mal. 6, testemunha falsa que profere mentiras. Olha a 7ª, que o Senhor abomina: aquele que semeia contenda entre irmãos. Diz que é essa pessoa que planta, semeia inimizade entre irmãos, ou seja, que é caluniadora, que faz fofoca, que faz intriga entre os irmãos. O Senhor abomina essa pessoa. Veja que essa questão da língua é uma questão tão complicada. Algumas coisas eu queria colocar para os irmãos. Com relação à língua. Há poder no que a gente fala. Há poder. A gente estava passeando esse final de semana e a gente teve a oportunidade de almoçar ali num lugar tal, num restaurante do local onde a gente estava, e lá tinha um hóspede que todo dia almoçava, tomava café, almoçava, café da tarde, janta à noite. Todas as vezes eram as mesmas pessoas, nos mesmos lugares. As mesas eram identificadas, né? E tinha lá uma pessoa, eu
eu não vi direito porque eu estava de costa, mas Raquel e a Carol viram a pessoa falar do filho. Então, o filho não comia direito, ele gritava com a criança, xingava a criança, e aí Raquel ficou assim, indignada, falou: meu, que absurdo, meu. Ele não fala uma palavra boa para o filho. Nós temos que aprender a usar a nossa língua, a nossa boca para abençoar. Amém? Amém? Por exemplo, você que é pai, que é mãe, você tem que abençoar o seu filho, não amaldiçoar. Amém? Quando você estiver passando a roupa do seu marido, você que é mulher, não passa amaldiçoando ele, não passa xingando ele, aquele vagabundo não sai da poltrona, fica só sentado lá deitado, não faz nada, é um vagabundo. Não, aproveita aquele momento que você está passando a camisa dele e fala: Senhor, em nome de Jesus, quando ele vestir essa camisa, ele vai se transformar, ele vai sentir a tua presença. Usa a tua boca para profetizar, para declarar a vida de Deus, não para declarar maldição. Amém? Então, há poder na língua, há poder no que a gente fala. Vida e morte estão no poder da língua. Você pode tanto trazer vida quanto você pode trazer morte. Isso está lá em Provérbios, capítulo 18, verso 21. Provérbios, capítulo 18, verso 21. Diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras, e você será o quê? Recompensado. Então, usa bem as suas palavras, a sua língua, amém? Mais uma coisa, palavras podem produzir frutos, tal como as ações. Pulando aqui algumas coisas, tá, Carol? Senão não consigo. Outra coisa, o tolo, você sabe, né? O tolo, ele fere todo mundo com a sua palavra, mas o sábio abençoa. Isso está lá em Provérbios 17, 27 e 28. Provérbios 17, 27 e 28. Diz assim: quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Né? Aí, ó. Então, às vezes, você fica quieto, você não usa, você vai passar por sábio. Diz a palavra de Deus. Amém? Mais uma coisa aqui. Tudo sobre língua, hein? Tudo sobre língua. A gente tem que aprender. A gente tem que aprender a usar a nossa língua. Amém? Mais uma coisa. O homem prudente, ele se cala no meio de um monte de fofocas. Deus abomina pessoas fofoqueiras. Provérbios 11, 12. Diz assim: é tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. Uma das coisas que eu tenho aprendido ultimamente, às vezes eu não consigo me controlar, mas graças a Deus
eu tenho conseguido, muitas vezes. A hora que a ira vem, e aí o Espírito Santo de Deus, eu penso em falar alguma coisa, e o Espírito Santo de Deus fala no meu interior, mas você vai falar isso para quê? Assim mesmo. E aí, ele fala assim, vai trazer vida, vai edificar alguma coisa, vai ajudar. Não? Então, para que você vai falar? E aí, na minha personalidade, por isso que eu falei semana passada, a gente tem que ser temperante, a gente tem que ter o temperamento nosso controlado pelo Espírito Santo. Não tem esse negócio da gente ser crente, é a gente ser um diabo em casa. É um crente só na igreja, mas em casa é um diabo. Chuta a mulher, chuta o cachorro, xinga o vizinho, né? E aí vai para a igreja levantar a mão, cantar, adorar. Não é assim. Então a Bíblia fala assim, para a gente ser temperante, é para deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. É difícil para mim, para você também é que a diferença está entre a gente deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar ou não. Tem muita gente por aí, no meio das igrejas, que não quer que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida dele. Então ele continua sendo ladrão, ele continua roubando, ele continua amaldiçoando, ele continua com a vida torta dele. Não é, mas não é porque eles fazem assim que a gente vai fazer, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que ter sensatez, que é outra coisa, a gente tem que decidir com base na palavra de Deus. Então, eu decido te ouvir, Espírito Santo, eu decido ouvir a tua voz, mesmo que a gente erra, às vezes eu erro, às vezes eu falo, às vezes eu grito também, aí eu errei, eu tenho que pedir perdão para Deus, eu falo, Senhor, ainda não aprendi, Senhor, mas muitas vezes eu tenho conseguido. E você tem que procurar isso. Porque esse negócio da gente falar que é crente, nascido de Deus, e aí fazer tudo que o mundo faz, está errado. A gente tem que ser diferente. Bom, eu vou pular aqui, senão eu não vou conseguir chegar no final, tá? Com relação à língua, você ouviu, tá? A gente não pode ser o quê? Caluniador. Usar nossa língua para trazer morte, usar a nossa boca para trazer maldição, para falar maldição. Não, usa a tua boca e a tua língua para trazer vida, para abençoar, amém? Para profetizar vida de Deus. Mas uma coisa que o apóstolo Paulo fala, peraí que o vento, o apóstolo Paulo fala assim, que as mulheres maduras devem ser sérias, elas não devem ser caluniadoras, e elas não devem ser escravizadas a muito vinho. Palavra estranha, não escravizadas a muito vinho. O que significa isso? Então, lá no primeiro século, quando a palavra de Deus foi escrita, lá no primeiro século, as mulheres, elas usavam o vinho como um meio de se aliviar a tensão emocional. Veja, entenda algo. Ser mulher naquela época era muito difícil. Hoje também é. Nós vamos falar um pouquinho também de hoje, mas naquela época era muito difícil. A mulher era uma escrava, certo? Ela era uma pessoa servil, ela só servia. Ela era utilizada como conveniência. Ela só era utilizada para procriação. Então a mulher sofria muito. E ela então achava um meio de aliviar essa tensão toda, essa pressão toda no vinho. E o vinho é a alegria, né? O vinho, ele é a alegria. Mas é uma bebida alcoólica. E também vicia.
Então, a mulher daquela época não tinha outro meio a não ser usar da bebida alcoólica para poder aliviar um pouco a tensão. Elas não tinham outra esperança da vida. Então, elas eram mais suscetíveis à embriaguez. O álcool, até hoje é assim. Não só o álcool, como todas as drogas. É um modo de escapar da realidade, de se livrar dos problemas e das perturbações. Você vai conversar com qualquer alcoólatra, ele vai te falar isso. Eu gosto muito de filme de advogado. E tem uns filmes que são mais realistas, outros que não, mas a maioria dos filmes depois mostra o advogado bebendo um uísque, sabe? No final do dia indo para um happy hour, para aliviar a tensão, para fugir da realidade, tirar um pouco da pressão, né? Deixar a mente divagar. Isso tem uma palavra, divaneio. Eu preciso, né, disso. Afinal de contas, eu também sou um ser humano. É muita pressão. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala que essa mulher ela não poderia ser muito escravizada a muito vinho. E nós não podemos também ser. Amém? Veja, hoje em dia, não tem só o vinho, não tem só as drogas que pode tirar a atenção, não pode, né, que você possa dar uma aliviada, né? Mas você tem a TV, você tem as novelas, você tem os filmes, você tem hoje algo que chama streaming, seria uma plataforma de filmes, de séries, que pode te viciar. Os próprios capítulos são assim, termina com um gostinho de quero mais para ver a segunda, então você acaba já emendando, e eles já colocam assim, automático, acabou um capítulo, já vem o segundo, depois de 10, 15 segundos, e aí você pode passar horas na frente de uma série, que não vai te edificar em nada. Você também tem, hoje, a internet. A internet, você tem o WhatsApp. Eu atendi tanta gente na minha vida, com a Raquel, tanto aconselhamento de casal a gente deu, aonde as mulheres e os homens ficavam muito no WhatsApp, extremamente viciados no Facebook, no Instagram. Tudo isso vicia. Ou seja, quando Paulo fala que a gente não pode ser escravizado a muito vinho, significa que a gente não pode estar preso, estar cativo, escravizado a nada. Não é só o vinho. Nada pode nos escravizar. Nada pode tirar a presença de Deus da sua vida e da minha vida. Está dando para entender, não? Aí você fala assim para mim, mas pastor, isso aí é uma bobeira, hein? Não é bobeira não. Porque a gente sabe de separações e divórcios que aconteceram por causa desse maldito celular. Sem falar na pornografia. Por quê? Dizem que a pornografia, ela é mais forte do que o crack. O poder de vício dela, o poder de viciar, é mais forte do que o crack.
já viu falar que o crack é poderosíssimo para viciar? Então, a pornografia pode viciar, ter um poder maior de vício, de escravizar, do que o crack. A gente tem que tomar muito cuidado, porque essas coisas não são ensinadas no meio da igreja. É ensinado que tem que ter os bancos para os pastores sentar, né? É ensinado que as cadeiras têm que ficar num determinado lugar, o pastor não pode, não gosta que mexe nas exposições, não é? É ensinado como uma mulher deve se vestir, ou como um homem deve se vestir. É ensinado que você não pode tomar uma gota de álcool. Mas não é ensinado essas coisas. E é por conta de não ser ensinado que a gente acaba se acostumando como o mundo vive. E o mundo vive de uma forma que nós não podemos viver. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não devemos amar as coisas que estão no mundo. Por isso que nós temos que olhar para a palavra de Deus e aprender com a palavra. Amém? É para isso que nós estamos aqui. É para isso que a gente vem aqui quarta-feira atrás de quarta-feira para a gente poder aprender a ser um pouco melhor. Jesus, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus mudou tudo isso. Aquelas mulheres lá do primeiro século. E hoje você que é mulher, a mulher hoje tem dupla jornada. Ela trabalha fora, mas ela também trabalha em casa. E às vezes o maridão ele é tão assim, me entenda, ele não ajuda em nada. Ele não lava uma louça, ele não lava nada, ele não faz uma comida. Então, a mulher tem que trabalhar fora, depois ela tem que trabalhar dentro de casa. A jornada é dupla, a pressão é maior ainda. Entende? Então veja, para aquela mulher do primeiro século, e para a mulher de hoje, e para nós, que trabalhamos tanto, que precisamos de alguns dias, como eu peguei nesse final de semana, tal, para dar uma aliviada na pressão, para descansar. A pressão é tanta para todos nós, mas a gente não precisa de nada que tem no mundo que vai nos escravizar para aliviar a nossa tensão. Por quê? Porque nós temos Jesus. Amém? Jesus é a nossa esperança, Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa paz. Toda vez que você estiver sentindo cansada, você estiver sentindo pressionada, com tensão, então, vá até Jesus, busque Ele, amém? Não vai dar tempo de eu discorrer um pouco sobre isso, mas vamos ler apenas alguns versículos. Efésios capítulo 2, verso 12 e 13. Diz assim: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranham às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ou seja, antes nós não tínhamos Jesus, mas hoje a gente foi aproximado de Deus em Cristo Jesus, amém? Mais uma coisa, antes de pular para o próximo tópico, a palavra de Deus diz que as mulheres, Paulo fala isso em Efésios, Paulo fala que os maridos devem amar as suas esposas. Esse amar, se a gente tivesse um pouquinho de tempo para estudar, e a gente ia ver que é muito profundo. Então você que é marido, você que é esposo, você quer amar a sua esposa.
Amar em todos os sentidos. Amar no espiritual, amar na esfera da alma e amar no corpo. Os maridos só querem amar no corpo, mas não quer saber de abençoar suas esposas no espiritual. Não quer saber de abençoar suas esposas no emocional, no sentimental. Então, a mulher hoje não precisa se escravizar em nada. Ela tem Jesus, ela tem o seu marido que a ama. Amém? Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo? Vamos para o último tópico aqui, senão eu não consigo terminar. Eu creio que deu para entender bem essa questão de ser escravizados. Amém? A palavra de Deus diz assim, que elas devem ser sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho e sejam mestras do bem. Sejam mestras do bem. Sejam mulheres capazes de ensinar o que é bom. Por quê? Mestras é de mestre. Mestre é que ensina. Então diz que a mulher de Deus é uma mulher que ensina. É uma mestra do bem. Ela ensina coisas boas. Aqui a gente vai pegar um tempinho aí para a gente explicar isso aqui. No reino de Deus, a gente ensina de duas formas, mas a principal é pelo exemplo. Pelo exemplo. Quando a palavra de Deus fala que as mulheres devem ser mestras do bem, devem ensinar o que é bom. Então a gente tem que entender que no reino de Deus a gente ensina principalmente pelo exemplo. Ninguém vai querer estar casado com uma mulher iracunda. A palavra de Deus fala assim que a mulher iracunda ou rixosa é como uma goteira que fica caindo, já viu? E fica pingando, e você está querendo dormir, e fica pim, pim, pim. A palavra de Deus fala isso. Vamos voltar lá para cima, tem um versículo aqui que eu queria ler para vocês. É o Provérbios 18. Não, mais para cima, peraí. Provérbios 21, 19. Olha o que a palavra de Deus diz. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Diz que é melhor morar no deserto. Deserto é coisa ruim, né? Não tem água, é seco, não tem comida, não tem nada. É péssimo morar no deserto. A palavra de Deus fala que é melhor morar no deserto do que uma mulher briguenta, rixosa, iracunda. Então, quando a gente fala que ser mestra do bem, você tem que ensinar, e que no reino de Deus a gente tem que ensinar mais pelo exemplo. Então você tem que ser uma bênção, minha irmã. Uma bênção para os seus filhos. Seus filhos têm que olhar para você, seu marido, seus vizinhos, tem que olhar para você, e a tua vida tem que ensinar. Não é só vocês não, nós também, os homens, mas direcionado para você. Amém? Amém. O que é que essa mulher tem que saber ensinar? Vamos lá. Essa mulher, ela tem que ser mestra do bem. Aí o versículo 4 fala assim: a fim de instruírem as jovens recém-casadas
a amarem o seu marido e a seus filhos. Amar o marido, amar os filhos. É isso que está na sua Bíblia? Tem algo aqui para nós. Ok? Tem que amar o marido. E tem que amar os filhos. É nessa ordem. Não pode amar os filhos mais do que o marido. Entende? Ou só amar os filhos e não amar o marido. Tem que amar o marido primeiro. Porque é o marido que vai morrer com você. É o marido que tem aliança com você. Até que a morte o separe. Não é o filho vai casar, vai embora. E quem que vai ficar com você? O seu marido. Amar o marido e amar os filhos. A gente já atendeu casais onde a mulher fala assim: meu filho é tudo para mim, meu marido é um traste, mas meu filho não, meu filho eu morro pelo meu filho. Está errado, está fora da palavra. Você tem que amar seu marido e tem que amar seu filho também. E a mestra do bem, essa pessoa que é mestra do bem, essa mulher madura, essa mulher que não é caluniadora, que abençoa, essa mulher vai ensinar as mais jovens, pela sua atitude, a amar os maridos, a amar os filhos. Amém? Está compreendendo, não? Amar ao marido e aos filhos. Vamos para frente, senão eu não consigo terminar. Eu quero terminar hoje. Essa mulher tem que ser sensata. Está no versículo 5. A serem sensatas. E a gente viu o que é sensatez na semana passada. Sensatez é saber decidir bem, decidir com base na palavra de Deus. Amém? Não vou repetir isso. Essa mulher, Paulo também fala que elas devem ser honestas. Significa pura de mente e pura de coração. Aqui vale a pena a gente gastar alguns minutos. Eu sei que já está tarde, mas estou quase terminando. O que é ser honestas? O que é ser pura de mente e de coração? Vamos lá. É ser fiel ao marido. É ser fiel ao marido de mente e de coração. Você é infiel ao seu marido quando você fala mal dele. Meu marido é um vagabundo. Meu marido não faz o que eu peço, o que eu quero. Ou seja, quando você vai abrir a tua boca para falar para uma outra pessoa do seu marido, então você não é honesta com ele. Está vendo como vai apertando o calo? Vai apertando na nossa vida. Então quando você liga para a tua amiga: eu preciso falar para alguém, não aguento mais meu marido. Você não está sendo honesta com ele. Se tem uma pessoa que você tem que falar do seu marido, sabe para quem que é? Para Deus. Você tem que dobrar o seu joelho e falar: Senhor. Aí para Deus você pode falar tudo. Tudo que você quiser. E eu posso te garantir uma coisa: Ele vai te ouvir. Mas não fala para o teu vizinho, não fala para a tua mãe, não fala para o teu pai, não fala para o teu amigo, para a tua amiga, porque você vai estar sendo desonesta. Fala mais.
apóstolo Paulo fala que a gente deve ser, que as mulheres, nós também, os homens também sabem tudo isso aqui que eu estou falando, mas devem ser boas donas de casa. Tem que saber cuidar bem da casa. Eu queria ter mais tempo, mas eu sinto que eu estou cansando vocês. Vamos resumir aqui. Boas donas de casa, porque hoje a mulher trabalha fora, eu compreendo tudo isso. Eu compreendo que às vezes a mulher tem que complementar a renda. Eu compreendo todas essas coisas. Teve uma pessoa que uma vez me questionou numa das minhas aulas e falou assim, mas eu adoro trabalhar. Eu falei, amém, minha irmã, pode continuar trabalhando, mas sabe de uma coisa que eu vou falar para você? Você vai ter que dar conta do recado, você vai ter que trabalhar fora, mas você vai ter que chegar em casa, você vai ter que cozinhar para o teu marido, você vai ter que cuidar do teu filho, você vai ter que dar atenção para o teu filho, e não é eu que estou falando, é a palavra. Eu sei que hoje a pós-modernidade fala que, olha, sabe, não é assim, não tem diferença. Não, mas não é eu, é a palavra de Deus que está falando que as mulheres devem ser boas donas de casa, devem saber cuidar bem do lar. Ou seja, cuidar bem do marido, cuidar bem da casa, saber cozinhar. Tem que cozinhar uma boa comida para o seu marido. Mas ele também tem que ajudar, sim, eu já falei isso. Mas faz a melhor comida que ele gosta. Você sabe qual a comida que ele gosta? Você sabe ou não? Pensa com você aí. Você fala assim, eu sei. Então, você para um dia, faz a comida que ele mais gosta. Compreende? Compreende? Isso é ser boas donas de casa. Isso não quer dizer que você não pode trabalhar fora, isso não quer dizer que você não, mas você tem que ser uma boa dona de casa, tem que ser bondosa, tem que ser amável. Eu encerro dizendo o seguinte, o que o versículo 5 termina falando. Por que tudo isso? Por que todos esses princípios? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Uma vez, eu fui procurado por um rapaz para fazer o divórcio dele. Ele não sabia que eu era pastor, ele não sabia que eu era crente, ele só me conhecia como um advogado. Então eu comecei a atendê-lo. E aí ele pegou um calhamaço assim de um albinho de foto. Pastor não, doutor, eu vou mostrar para o senhor como é a minha casa. Meus irmãos, a pia tinha louça até no chão assim, ó. A cozinha toda desarrumada. O quarto, uma pilha de roupa suja. A sala parecia um campo de guerra. Aí eu falei, meu Deus, cada foto. Aí ele falou assim, e sabe, doutor, ela deixa a casa desse jeito para ir na igreja, fica o dia inteiro na igreja. Eu não sei tanto ela vai naquela igreja. Ele não sabia que eu era crente, ele não sabia que eu era presbítero naquela época. Ele falou, ela fica naquela igreja lá. Está vendo? Aí tem uns, mas ela estava na igreja, estava fazendo o que era bom, mas não estava cuidando da casa, não estava cuidando do marido, não estava cuidando dos filhos. Aí sabe o que acontece? A palavra de Deus, ela é difamada. Esses crentes aí, essa igreja aí, a gente leva uma vida relaxada. E aí sabe o que acontece? A palavra de Deus é difamada por causa do nosso relaxo. Então que a gente possa aprender nessa noite com a palavra de Deus, amém?
Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu espero que Deus tenha falado com você. Semana que vem a gente fala para os jovens. Quero ver os jovens aqui, hein? Amém? Você tem coragem para estar aqui? Então venha, né, Thaís? Se não trabalhar, né? Se não trabalhar. Vamos orar a Deus? Pai eterno, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, nessa noite. A Tua palavra nos corrige, Senhor, a Tua palavra nos ensina. E eu, Senhor, aprendi algumas coisas nessa noite. E a minha oração é para que a Tua igreja tenha aprendido, para que nós possamos ser melhores filhos e filhas, ser melhores crentes, Senhor, para que nós possamos ser modelos, Senhor, podemos ensinar, podemos ser exemplos, Senhor, de vida, possamos ser bons pais, boas mães, boas donas de casa, Senhor. Pai eterno, Espírito Santo, venha fazer isso na nossa vida, venha mudar, Senhor, a nossa vida. Tu tens a liberdade para mudar aquilo que precisa ser mudado. Então, Jesus, vem nessa noite e nos ensine, nos incomode, Senhor, que nós saiamos deste lugar, Senhor, diferentes de como entramos, que nós saiamos deste lugar cheio da Tua presença, cheio da Tua palavra, querendo mudar, querendo ser melhor. Espírito Santo, venha fazer isso na nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus, a começar de mim, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e para todos sempre, amém. Deus abençoe.